Cidade arraigada. Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles é que nós estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Isso é feito para te edificar, então leia o capítulo, ouça o áudio, compartilhe com outras pessoas, compartilhe a experiência que nós estamos fazendo, estimule outras pessoas a também fazer o exercício de ler a Bíblia conosco e receber os estudos conosco. Meu segundo recado, eu sempre digo, você precisa de um método sistemático de leitura da Bíblia, por isso eu te indico a Bíblia 365. O Marnone tem ela lá, você pode pedir a ele, comprar a sua e você vai ler a Bíblia de maneira sistemática. Acredite em mim, faz toda a diferença na sua compreensão do texto bíblico. Por último, mas não menos importante, aqui nos nossos canais digitais você enxerga todos os dias que nós temos estudos bíblicos. Você pode procurar, ver os dias, ir até a igreja para que você possa aprender um pouco mais sobre a Escritura. A religiosidade arraigada, hoje nós vamos ler Ezequiel 21, 18 a 22, e eu vou ler o texto na NVI. A palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Vou ler 23 também. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. 24. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram lembrança à sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. Serão levados prisioneiros. Nós estamos em ano bissexto, por isso nós estamos fazendo o estudo de Ezequiel 21 no dia 29 de fevereiro. E Ezequiel 21 é difícil de digerir, porque nós vemos o profeta dizendo que a espada vai eliminar o justo quanto o ímpio. Você lê isso no versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, estão contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo contra o ímpio. No capítulo está claro que a espada do Senhor vai se levantar contra Jerusalém, contra Judá, e ela vai cair. Lembrando que o reino do norte, Samaria, Israel, já havia caído para os assírios, e agora Deus está dizendo que Jerusalém e Judá vai cair na mão dos babilônios. E o veredito é muito duro. Difícil para os judeus digerirem essa derrota. Embora tantas vezes o povo de Deus tenha caído para a sua idolatria, as histórias da mão salvadora do Senhor eram frequentes em Israel. Nós mesmos lemos aqui no capítulo 20 como Deus agiu com misericórdia de maneira recorrente. Então havia um certo senso em Israel de que eles eram nação protegida e não havia como eles serem atingidos definitivamente pelo mal, mesmo que eles passassem eventualmente momentos terríveis. No capítulo 20, nós vemos que Deus retarda a sua ira de maneira recorrente, diversas vezes, por amor do seu nome. E é importante, eu não falei isso no estudo de ontem, e eu sabia que eu tinha escrito, eu preparo vários estudos, eu sabia que eu tinha escrito isso em algum lugar. Quando a gente vê no capítulo 20, por amor do meu nome, Deus não é um ser egoísta que faz as coisas para ser adorado o tempo inteiro, por isso que ele fala por amor do meu nome. Não é isso. A ideia é que Deus defendia a aliança que ele havia feito com Israel. Por isso, ele retardou tanto tempo a sua ira. Então, quando Deus fala por amor do meu nome, ele está dizendo por amor da aliança que eu firmei com vocês. Eu honro a aliança que eu firmei com vocês. Eu honro a palavra que eu fiz com vocês. Apesar de vocês desonrarem a palavra de vocês, eu não. Eu honro a palavra que eu tenho. Por isso, Deus fala por amor do meu nome. Entretanto,
A ira de Deus agora vai castigar Judá e Jerusalém pela sua rebeldia. Apesar de Deus ter retardado tanto sua ira, nós vimos no capítulo 20 que em um dado momento ele diz para Judá, ele diz para Jerusalém, vocês vão cair. E ele diz que ele vai prover a restauração, nós lemos no final do capítulo 20, e essa restauração, a provisão dela veio por meio de Cristo Jesus, de uma forma completamente diferente do que os judeus acreditavam. O cenário infeliz de você ler o capítulo 21, que a espada vai cair sobre justos e injustos, é que todos, sem exceção, vão sofrer a angústia desse momento. Todos, sem exceção, vão sofrer a angústia de um momento de exílio, de um momento de castigo das mãos de Deus. Mesmo homens e mulheres tementes a Deus passarão pela angústia do exílio. E aí eu gostaria que você entendesse isso com clareza. Eu vou repetir isso. Mesmo homens e mulheres tementes a Deus passarão, ou seja, vão passar, passaram na verdade, né? Porque já é passado, eles passaram pela angústia do exílio. Ezequiel é a prova disso. Ezequiel não somente, Daniel, o profeta Daniel, nós temos que Isaías, a partir do capítulo 48, salvo engano, já é todo escrito com as pessoas no exílio. Então, o povo de Israel experimenta o exílio, justos e injustos. A espada do Senhor vai cair sobre todos. Especialmente quando nós lermos os versículos 18 a 23, nós vemos que existe uma certa impressão em Judá e em Jerusalém que ela está protegida. Por quê? Porque a Babilônia é um povo ímpio. Então Deus diz como a Babilônia lançará sortes. E se você olha o versículo 21, diz assim: pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Ou seja, ele vai usar toda sorte de ídolos que ele mesmo tem e toda sorte de adivinhação que era comum na Babilônia. As formas que eles lançam sortes é sinal, na visão de alguns judeus, que eles estão tramando um falso presságio, porque eles não são pessoas tementes a Deus e eles estão fazendo uma forma de lançar sortes que é totalmente contrária a Deus. Então, não há como o avanço da Babilônia prosperar, mas o avanço da Babilônia prospera sim. Apesar da forma deles lançarem sortes ser uma forma totalmente ímpia, totalmente pautada nos seus cultos pagãos, é o próprio Deus quem está usando a Babilônia para trazer castigo sobre a nação de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. Então, os judeus olham para isso como se fosse um sinal de presságio da sua própria vitória. Diz assim no versículo 23: isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Isso será para os judeus como um falso presságio, uma ideia de que eles estão protegidos. Protegidos por quê? Porque eles são a nação eleita, eles são a nação escolhida. Então essa era a visão dos judeus. Como nação eleita, como nação escolhida, eles seriam protegidos por Deus, mesmo que eles fossem desobedientes. Mas aqui nós vemos uma dura realidade, a realidade da religiosidade arraigada. Servir a Deus não é um status, servir a Deus não é um direito que não traz em nós um certo direito que nos protege de todo mal, independente do que nós façamos. O serviço ao Senhor envolve compromisso sério com a sua verdade. E o povo judeu simplesmente abriu mão desse compromisso. Desde Ezequiel capítulo 8 nós temos visto isso. Nós vimos como a idolatria entrou em Judá entre os capítulos 8 a 11. A forma do povo de Israel agir era um sinal claro de religiosidade, de alguém que acreditava que era protegido por Deus pelo seu status. Ou seja, eu tenho status, então Deus vai me proteger. Mas a forma de agir era uma forma de um coração não transformado, a ausência de um coração transformado. No povo de Israel, homens e mulheres com coração transformados reconheciam a dependência de Deus. Então, quando nós vemos na história do Velho Testamento, quando há homens e mulheres de coração transformados, eles reconhecem a sua dependência de Deus, eles buscam honrar a aliança com Deus. Não é o que está acontecendo em Judá. O povo de Deus se esqueceu disso de forma recorrente e abandonou a Deus.
Nós não temos uma marca na testa que nos faz pessoas superiores. Nós não temos o direito de desobedecer a Deus com a ideia de que Ele é misericordioso e que nós somos cristãos. A transformação de um coração leva à obediência. Eu vou repetir isso. A transformação de um coração leva à obediência. Quem tem um coração transformado vai obedecer. A religiosidade arraigada levou os profetas a contrariarem o cenário de que Deus... A religiosidade arraigada levou os profetas a mostrarem o momento e um cenário em que Deus iria castigar Judá e Jerusalém. Você pode ver isso em todo o nosso trabalho em Ezequiel. Em todo o texto de Ezequiel, nós vemos que Deus tem falado de maneira recorrente sobre o pecado que está carregado na nação de Judá. O capítulo 21 mostra com clareza que o juízo vai vir sobre a nação de Deus. E mais, ele usou a Babilônia para isso. O profeta Isaías já havia dito que Deus usou a Síria e a Babilônia para atacar o seu povo. O estudo gera múltiplos aprendizados para a gente. Eu gostaria de ressaltar apenas alguns deles. A religiosidade nos coloca afastados do Senhor, acreditando que nós temos um certo status. Essa é a primeira coisa que a gente aprende no capítulo 21. No capítulo 21, nós também aprendemos que somente um coração transformado pode ter exata noção do cenário. Em Ezequiel, nós vemos o povo em Jerusalém sem crer na destruição. Nós vemos anciões procurando o profeta no cativeiro para saber se o cativeiro seria muito grande ou seria curto. Nós vemos profetas profetizando, aqueles que ficaram em Jerusalém, dizendo que as profecias de Ezequiel eram profecias falsas, que a Jerusalém não ia cair. E porque ele foi para o exílio, ele era alguém que não tinha fé. Portanto, nós vemos um cenário em que as pessoas simplesmente estão cegas para a palavra e para a verdade de Deus. Nós já vimos no capítulo 13, quando nós falamos dos falsos profetas. E um outro aprendizado que é importante é que maus tempos são vividos também por aqueles que temem ao Senhor. A mão pesada do Senhor, a espada, no capítulo 21, vem sobre justos e injustos. Ezequiel e Daniel viveram quase toda a sua vida no exílio. Ezequiel vai perder a sua esposa no exílio. Nós não estamos isentos de dores e angústias nesse mundo e de sofrimentos. E Deus vai utilizá-los para, de alguma forma, nos abençoar. Ezequiel 21 é um atestar de que a religiosidade mata, de que ninguém tem estrela na testa, de que ninguém tem status diante de Deus. Ezequiel 21 é um retrato de um povo que acreditava meio de forma quase, como é que eu posso dizer? Era quase de forma pagã. Da mesma forma que os ritos da Babilônia eram pagãos, os ritos dos judeus eram da mesma forma. Eles acreditavam numa certa proteção, que é uma proteção meio mística, e Deus nunca prometeu isso. Deus prometeu estar com um povo que tivesse o coração voltado para Ele, que tivesse o coração quebrado para Ele, que tivesse o coração transformado. Maus tempos nos atingem, mas pessoas de coração transformado como Ezequiel e Daniel ficam de pé. Outras pessoas não entendem maus tempos, porque às vezes estão imersas num cenário religioso de acreditar que Deus tem uma certa obrigação com elas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós não sejamos apenas meros religiosos. Deus te abençoe.